Como você já acompanhou aqui na Record News, o Congresso decidiu prorrogar por 60 dias uma medida provisória que traz o contrato-trabalho chamado Contrato-Trabalho Verde e Amarelo. Segundo o governo, essa medida vai incentivar a contratação de jovens pelo mercado de trabalho. Já os críticos dizem que essa medida provisória tira direito dos jovens trabalhadores. Em duas coisas. Por isso, nós, então, convidamos aqui duas pessoas para estar aqui conosco, para comentar a respeito. Gentilmente estão aqui comigo. A doutora Cláudia Abdu Ahad, especialista em Direito Trabalhista. Cláudia, muito grato pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite, Haroldo. E também aqui o doutor Magnus Farcat, que é advogado trabalhista e assessor jurídico da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Magnus, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Boa noite aos seus telespectadores. Muito obrigado. Bom, Cláudia, vamos começar por você. Tá ótimo. Qual é a sua opinião a respeito desse contrato verde e amarelo? É favorável, desfavorável? Qual é a sua opinião? Eu entendo que tem pontos desfavoráveis, sim, que tiram alguns direitos dos trabalhadores, mas eu entendo que é uma oportunidade dos jovens terem o primeiro emprego. No Brasil, com 12 milhões de desempregados, é preciso fazer medidas para estimular e para incentivar as contratações. Perfeito. Mário. Eu sou radicalmente contra essa iniciativa e quero dizer que não é a primeira vez na história do país que se utiliza exatamente do artifício de reduzir direitos trabalhistas a pretexto de se criar novos empregos. Por ocasião da aprovação da Lei 13.467, de 2017, a chamada reforma trabalhista, o então ministro Henrique Meirelles chegou a dizer que essa reforma iria promover a criação de 6 milhões de empregos. E o que nós assistimos foi uma variação praticamente inexistente na criação de empregos entre novembro de 2017, que foi quando a Lei 13.467 passou a entrar em vigor, em que a taxa de desemprego correspondia a 12% sobre a mão de obra brasileira, e 2 anos depois houve uma variação para reduzir essa taxa para 11,8% aproximadamente, o que significa dizer que praticamente não houve qualquer espécie de redução. Então esse argumento é um argumento surrado, um argumento batido que sempre vem a pretexto de se criar empregos e a realidade demonstra que ele é absolutamente ineficaz de cumprir esse objetivo. Cláudia. Eu entendo e respeito muito o posicionamento do senhor, mas eu entendo que a gente precisa proteger, nesse caso, a gente tem que proteger o emprego e não proteger o salário. A questão do FGTS é abaixar de 8% para 2% e da pessoa ter a oportunidade de mostrar o seu serviço, talvez seja mais importante o jovem conseguir mostrar a oportunidade. Hoje em dia, com tanto de tecnologia que tem, com o tanto de notícia que tem que os jovens vão perder cada vez mais os lugares e os postos de trabalho, a gente precisa incentivá-los e colocá-los no mercado formal de trabalho. É pior eles ficarem na informalidade, eles ficarem sem nenhum tipo de proteção do governo. Com a carteira verde e amarela, eles vão ter uma proteção. Eles têm direito ao auxílio-acidente, se tiverem algum problema com o acidente do trabalho, eles têm direito a férias, 13º, aviso prévio. E eles conseguem ser contratados depois por um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, eu acho que é uma boa porta de entrada para o primeiro emprego. E também é uma medida que dura 2 anos. Entra em vigor agora em janeiro de 2020 até em janeiro de 2022. Se ficar comprovado realmente que não gerou nenhum emprego e que, ao contrário, trouxe um prejuízo muito grande para os empregados, ela vai ser revogada em 2 anos. Mário. Eu acho que a doutora aponta muito bem, ela reconhece que o chamado contrato de trabalho verde e amarelo, ele precariza as condições de trabalho. Eu vou citar pelo menos em 3 aspectos fundamentais em que essa precarização se manifesta. Primeiro, a redução do fundo de garantia. O trabalhador verde e amarelo, entre aspas, tem um fundo de garantia reduzido de 8% para 2%, em comparação com os demais trabalhadores que permanecem recebendo 8%. Quando ele é demitido, a multa do fundo de garantia, que para os outros trabalhadores corresponde a 40%, para o trabalhador verde e amarelo vai ser reduzida para 20%. Além disso, esse mesmo trabalhador, se trabalhar exposto a condições de risco, a condições de periculosidade, ele sofre uma redução no seu adicional de periculosidade, que é rebaixado de 30% do salário para 5% do salário. E o mais grotesco de tudo é que a medida, na verdade, ela termina por conceder isenção fiscal aos empresários e tributar o seguro-desemprego. Então, a partir do contrato verde e amarelo, o empregador deixa de ter a responsabilidade de recolher para a Previdência Social a cota parte que lhe compete,
deixa de ter a obrigatoriedade de recolher para o salário educação, deixa de ter a obrigatoriedade de recolher para o chamado Sistema S, o SESC, o SES e o SENAI, e, contraditoriamente, por outro lado, o empregado que se encontra desempregado tem que contribuir com 7,5% de cada parcela do seguro-desemprego, numa medida absolutamente esdrúxula, ou seja, exime-se o empregador das obrigações tributárias com as quais ele está vinculado e taxa-se o desempregado no momento mais inadequado para isso. Por favor, Cláudia. Eu entendo como ponto mais sensível, e aí eu vou concordar com o Magnus em todo ponto, a questão do seguro-desemprego, dos desempregados pagarem o preço de uma medida do governo. A medida provisória ainda não virou lei, então isso é importante a gente dizer que não foi votado e que isso pode sofrer mudança no Congresso, no Senado e também pode ter um veto presidencial em qualquer um desses pontos que o Magnus levantou e que a gente está conversando hoje. Então, não é uma lei, não é definitiva ainda é uma medida provisória. Tanto que eles tinham até o dia 12 de março para votar e isso foi prorrogado por mais 60 dias. Esse é um ponto que, apesar de eu ser favorável do contrato verde e amarelo, o ponto das pessoas desempregadas terem que pagar o preço disso, eu discordo. Eu concordo com o seu ponto de vista. Agora, Magno, essa proposta é uma tentativa de estimular os empresários a contratarem mais? Ou eles não contratariam nem desse jeito, do verde e amarelo, nem do azul e branco? Eu acho que o argumento é esse, né, Heródoto? A exposição de motivos da medida provisória tenta justificá-la sob o fundamento de que ela vai promover mais empregos. Mas eu volto a bater na tecla da minha primeira fala. Se nós formos verificar a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, nós vamos verificar que em outras ocasiões, por exemplo, em 1998, o presidente Fernando Henrique, à época, chegou a aprovar, ou a remeter para o Congresso Nacional, um projeto de lei que flexibilizava a legislação trabalhista. Então, criou o banco de horas, o chamado contrato de trabalho a tempo parcial e uma série de outras medidas que flexibilizaram o contrato de trabalho a pretexto de se criar mais empregos. E o que é que se experimentou naquela ocasião? Em 98, nós tínhamos cerca de 9,5% de desempregados no Brasil. 4 anos depois, portanto, 4 anos após a aprovação desse pacote de medidas, esse percentual foi elevado de 9,5% para 9,6% de desempregados. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não se trata de uma ideia nova, é uma ideia recorrente que sempre surge em diferentes momentos em que o desemprego se encontra elevado e que se mostrou historicamente absolutamente ineficaz para cumprir com esse papel e com esse objetivo. Agora, Cláudia, salvo engano, a legislação brasileira trabalhista vem de 1942. É mais velha que eu, só para você ter uma ideia, né? Eu pergunto, ela se adequa às mudanças, por exemplo, que o capitalismo passou no final do século XX, nós estamos no século XXI com um capitalismo diferente ou não? Esse é o grande ponto. Para mim, esse é o grande ponto. A legislação tem que acompanhar as modernidades, tem que acompanhar a modernidade do mercado de trabalho, o futuro do trabalho, as novas relações de trabalho. A gente não pode ter uma legislação que emperre o Brasil ser, por exemplo, um seio de startups, de empresas empreendedoras, de empresas que... Ela não pode barrar a economia colaborativa. Então, acho que a gente viu recentemente as condenações milionárias que o Rappi e a Log... que o Rappi não sofreu e que a Log sofreu, para proibir, por exemplo, motoristas de aplicativo. A gente viu também recentemente o TST entendendo que o Uber não tem vínculo de emprego. Então, eu acho que a legislação trabalhista tem que acompanhar os novos tempos, tem que acompanhar as novas relações de trabalho, o futuro das relações de trabalho. A gente tem uma legislação trabalhista antiga e emperrada. Os governos vêm tentando modernizá-la, mas não está conseguindo acompanhar a evolução do mercado de trabalho, no meu ponto de vista. E aí, o capitalismo mudou, não mudou? As relações são as mesmas? Eu acho que o capitalismo mudou seguramente e, respondendo à sua pergunta, eu quero dizer para você o seguinte, em que pese a CLT ser de 1943, ela já sofreu um sem número de mudanças ao longo de todos esses anos. Há quem estime que mais de 1.000 artigos da CLT, mais de 900 artigos, melhor dizendo, já foram objeto de algumas modificações, ainda que parciais. Então é preciso, digamos, acabar com esse mito de que a CLT se encontra obsoleta. A legislação trabalhista do Brasil, ela vem sendo periodicamente atualizada e ajustada, portanto, à nova realidade.
Uma outra questão que eu acho muito importante pontuar, Heródoto, é o seguinte: existe um estudo do IPEA que demonstra que cerca de 40% do PIB brasileiro é destinado à remuneração do trabalho. Se nós formos fazer uma comparação com o que se gasta, por exemplo, com salários na Europa Ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, isso é absolutamente insignificante, porque tanto na Europa Ocidental como nos Estados Unidos, cerca de 2/3 do PIB dos Estados Unidos da América, de países como a Alemanha, como a França e como a Itália, são destinados exatamente à remuneração de mão de obra. Então, quando o empresariado brasileiro se manifesta informando que aqui os custos de produção são muito elevados, ele desconsidera o fato de que, comparativamente com outros países do mundo, gasta-se muito pouco com a remuneração do trabalho no Brasil. Agora, Cláudia, nós estamos vivendo ainda, para poder entender, uma fase da Revolução Industrial, que é a quarta fase. A quarta fase da Revolução Industrial, que vem aí, inclusive, com a chamada inteligência artificial. E uma porção de profissões que existiam podem estar perdendo. Até a nossa aqui de jornalismo estamos correndo risco. Porque a inteligência artificial é capaz de escrever uma notícia com começo, meio e fim. O meu emprego está correndo risco. Aí eu pergunto o seguinte: como é que você se adapta a essa situação? Então, indo aos estudos, existem estudos que 60% das profissões das crianças de 5 anos hoje, que elas vão trabalhar no futuro, ainda não existem, não foram criadas. Então, como que a gente prepara essas crianças, como que a gente prepara os professores para educar essas crianças e como que a gente prepara a legislação trabalhista e o mercado de trabalho para aceitar essas novas profissões? A gente tem um trabalho árduo pela frente e a gente tem que ir avante. Esse é sempre o meu ponto, que a gente tem que acompanhar toda a revolução, todo o mercado, todas as novas profissões, as novas tecnologias e proteger sempre o emprego. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, protege-se muito o salário. Tudo é inegociável. Então, o que as empresas costumam fazer? Como eu não posso mexer em absolutamente nada desse meu empregado, eu vou demiti-lo e contratar uma outra pessoa, mais barata. Isso acontece muito e tá errado, né? Tá errado. Porque você perde muito com capacitação do empregado, essa troca de empregado. Esse é um movimento que eu até vejo no contrato da carteira verde e amarela. Eu não acho que terá um grande êxodo, que terá uma grande demissão em massa e uma contratação de empregados em situações precárias. Porque a empresa custa muito para a empresa treinar esses profissionais. Eu acho que a gente tem que evoluir. Eu sou a favor da gente ir para frente. Magda, você citou então que na Europa há uma preocupação, vamos dizer, maior com a relação de trabalho. Mas as duas maiores economias do mundo não têm. Nem os Estados Unidos e nem a China. Nem vamos dizer assim, o centro dinâmico do capitalismo mundial e nem um recém-chegado no capitalismo mundial, né, que saiu do comunismo, que é a China. Eu acho que a preocupação existe, né, com algumas nuances de diferença. Nos Estados Unidos da América, não há, digamos, um direito legislado com a extensão que nós temos no Brasil. Lá, na verdade, há, digamos, uma grande difusão de acordos e convenções coletivas de trabalho que terminam regulamentando as relações de trabalho naquele país. Então, acho que a gente tem que partir dessa premissa. E com relação à China, existe um mito muito grande em relação às relações de trabalho dentro da China. Em 2001, não sei se você tem essa informação, mas foi aprovada uma legislação trabalhista na China, que veio a ser atualizada em 2008, em que, em muitos aspectos, ela é mais protetiva do que a legislação brasileira. Apenas para que se tenha uma ideia, a jornada de trabalho semanal na China corresponde, como no Brasil, a 44 horas por semana. Por outro lado, a hora extra trabalhada aos domingos e feriados é remunerada com um acréscimo de 100% e 150% sobre o valor da hora normal, quando no Brasil a remuneração constitucional é de 50%. Há um sem número de regras no que diz respeito à proteção à saúde do trabalhador, que inclusive é mais significativa do que aquilo que acontece efetivamente no Brasil. Alguém pode argumentar o seguinte: não, mas há denúncias de trabalho escravo na China. É inegável, mas elas existem no Brasil também. Aqui também se descumpre a legislação trabalhista. Existem dados do Ministério Público do Trabalho informando que no período de 1995 até 2000 foram libertadas cerca de 50 mil pessoas submetidas a trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então, é preciso, digamos, desmistificar essa ideia
de que apenas na China o empresariado não cumpre, eventualmente, normas trabalhistas. Pode não cumprir lá, como não cumpre no Brasil e como não cumpre também em outras partes do mundo. Mas o importante a pontuar é que tanto nos Estados Unidos, sob a forma de acordos e convenções coletivas, como na China, sob a forma de uma legislação protetiva, as relações do trabalho estão efetivamente protegidas. Bom, e essa flexibilização aqui, Cláudia, para onde vai nos levar? Olha, eu vejo um futuro promissor. Promissor? Eu vejo um futuro promissor. Eu não acho que todos os direitos estão sendo flexibilizados, nem na reforma trabalhista e nem na carteira verde e amarela. E o que não tiver efetivamente regulamentado na legislação vai ser regulamentado pelos tribunais, que tendem a ser protetivos para os empregados. Eu não sou favorável de maneira nenhuma à precarização do trabalho. Ao contrário, prego, por exemplo, tenho muitas bandeiras de trabalho de licença maternidade, de equiparar a licença paternidade à licença maternidade, tenho muitas bandeiras de proteção ao trabalho. E entendo que elas serão mantidas no Brasil. A gente tem uma legislação boa, a gente tem uma legislação forte e essas pequenas flexibilizações que estão acontecendo não serão relevantes ao ponto da gente se precarizar completamente, de desmerecer o trabalho, porque realmente é o que existe de mais importante, é o trabalho do homem. E a gente tem que pregar sempre isso. Mário. O artigo 7º da Constituição Federal Brasileira consagra um princípio, que é o princípio da progressividade e da vedação ao retrocesso social, segundo o qual todo o conjunto de direitos trabalhistas que existem em nosso país, o direito legislado, ele se constitui num patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de retrocessos. A flexibilização que foi aprovada através da chamada reforma trabalhista, ela permite retrocessos em inúmeros casos. E aqui eu cito, digamos, um trabalho que foi realizado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, que constata que após a aprovação da reforma trabalhista em 2017, houve uma redução da ordem de 44% das convenções coletivas de trabalho celebradas no Brasil e de cerca de 29% dos acordos coletivos celebrados por empresa. Então vejam, a reforma veio a pretexto de fortalecer a negociação, de permitir que a negociação criasse mais, digamos, normas trabalhistas através do processo negocial em substituição ao direito legislado e por uma série de razões, inclusive pelo enfraquecimento do movimento sindical, que não tem verba para continuar funcionando objetivamente após a reforma, o que nós assistimos é a desconstrução da negociação coletiva de trabalho. Então, eu sou profundamente cético e descrente do processo de flexibilização que tomou grande impulso com a Lei 13.467 e que continua seguramente a ganhar, digamos, espaço dentro da realidade brasileira. Perfeito. Queria agradecer a gentileza. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada pelo convite. Magno, muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito grato. Muito obrigado. Doutora. Muito obrigado. Bom, saí de uma forma didática, aberta, democrática, dois nossos convidados, a Cláudia e o Magno, conversando aqui conosco, para você formar opinião. Então, você tem agora mais argumentos para dizer, olha, eu apoio, eu não apoio. Agora, daqui para frente é com você. Nós temos dito sempre para você o seguinte, nós não estamos aqui para fazer sua cabeça, nós estamos aqui para informar você corretamente, trazer pessoas de credibilidade para defender posições diferentes, como vai ter mais no jornal, e daí para frente é com você.